Graça e paz, amada igreja. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versos 14, por favor. Marcos 16, 14. É o último livro de Marcos. Está logo após Mateus. Amados, estamos numa campanha. Amém? Qual campanha é hoje? Quem lembra? Imposição de mãos. Você sabia que você pode sair daqui hoje curado de qualquer enfermidade, sem limites para a cura? Você pode sair daqui hoje curado de qualquer enfermidade, de qualquer dor no seu corpo. Obra de bruxaria, feitiçaria, inveja, isso tudo pode ser quebrado sobre a tua vida hoje, pode ser destruído, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa crer fielmente nessas coisas, para que isso venha acontecer na sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar. Tudo que o apóstolo falou aqui, se você não acreditar, como vai acontecer na sua vida? Então o desafio é esse. O desafio é esse: acreditar que pode e vai acontecer na tua vida uma cura, um milagre, o poder de Deus vai ser manifestado sobre você. Você precisa acreditar nisso. Se você entrou com dor de cabeça hoje, vai ser curado. Se entrou com caroço, com nódulos, miomas, tumores, doença que o médico disse que é hereditária, que não tem cura, se tu crer, tu sai daqui hoje curado. Você sabia que isso é possível? Então abra sua Bíblia em Marcos 16, 14. Vamos ler. Jesus comissiona os discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram. Fala comigo. Porque não creram. Porque não acreditaram nos que eu tinha visto já ressuscitar. E disse-lhe, Jesus falando agora: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crê. Diga: os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa para a morte ou mortífera, ela não lhe fará mal. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. A campanha é o quê? Imposição de mãos. O versículo fala o quê? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No final da palavra, qual vou ser bem objetivo aqui, no final da palavra, vamos estar impondo as mãos e profetizando cura. Então é a oportunidade de você receber, você acreditar com fé. E quando nós impusemos as mãos e profetizar a tua cura, acredite que essa doença já foi, já morreu, acabou. Isso é fé. Antes de Crissá, semana retrasada, nós oramos uma mulher que estava com nódulos, e ela creu na oração, e no próximo culto ela contou o testemunho que ela foi o quê? Curada. A imposição das mãos. Então tudo é possível. Amados,
Jesus, ele apareceu aos 11, porque Judas já tinha o quê? Morrido. E Jesus já tinha o quê? Ressuscitado. Após de ter morrido na cruz, após de ser sepultado num túmulo, passou 3 dias e agora Jesus ressuscita. E Jesus aparece aos 11 discípulos. Só que eles não acreditaram. Eles ficaram incrédulos, irmão. Ele primeiro apareceu a 2 mulheres. E as mulheres falaram para eles, mas eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado e estava vivo. Então foi necessário Jesus aparecer aos 11 para eles acreditarem, para eles crerem que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. E nós precisamos lançar a nossa incredulidade por terra. Nós precisamos lançar a dureza do nosso coração por terra, irmão. E nós precisamos crer que é possível, acreditar que Jesus, ele vive, ele ressuscitou. E ele está aqui conosco, em nosso meio, em espírito e em verdade. Através do seu Espírito Santo, ele está conosco. E ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pode pensar ou imaginar em nossas vidas. O sobrenatural pode acontecer. E Jesus, tirando a incredulidade do coração dos 11 discípulos que andavam com ele, que vivia com ele, que não creram que ele ressuscitou. Igualmente é muitos de nós que ouvimos a sua palavra, mas não cremos que ele é capaz de fazer milagre em nossas vidas, que ele é capaz de nos usar para operar maravilhas. Não cremos que ele vai voltar. Muitos não creem na volta de Jesus. Muitos não creem que ele vai vir novamente, arrebatar, levar a sua igreja, levar aqueles que acreditam, que crêem na salvação. Para isso ele veio. Para isso Emanuel veio, Jesus veio, para levar os nossos pecados. Ele veio a primeira vez para levar os nossos pecados sobre si mesmo, para ser crucificado, para ser humilhado por nós, pelos nossos pecados. Mas ele virá uma segunda vez para nos levar para o lugar que já está preparado. Aqueles que crêem e acreditam irão para esse lugar, mas aqueles que não crêem, infelizmente, não vou nem dizer o que pode acontecer. E Jesus disse aos discípulos: ide por todos os lugares, por todo o mundo, e pregai o meu evangelho, pregai a minha palavra, mas também curai os enfermos, expulsai os demônios, e porão as mãos e os curarão. Se beber alguma coisa para a morte, não terá dano nenhum. Uma serpente, ela picou Paulo, muito venenosa, e os homens que estavam com Paulo ali se assustaram, porque o veneno da serpente não teve efeito no corpo de quem? De Paulo. A palavra de Jesus se cumprindo na vida de quem? E porque a palavra de Jesus não pode se cumprir na minha e na tua vida? Só se a gente não acreditar, só se a gente não crer. Eu já recebi curas de Jesus, eu creio em curas, eu creio no poder, eu creio em sinais. Eu já recebi curas de Jesus, e não só uma. E as curas dele testificam da sua palavra, do seu Espírito. E o próprio Jesus, ele fazia imposição de mãos, e muitos eram o quê? Curados de qualquer enfermidade. Quem quer ser curado nessa noite? Quem quer ser curado nessa noite? Nessa fé, irmão. Eu vou querer a ajuda dos varões aqui, os obreiros que têm Bíblia, por favor. Por favor, abra suas Bíblias. O primeiro abre, por favor, no próprio livro de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Quem pode abrir para mim? Mais um, por favor. Abra no livro de Marcos 7:32. E o outro, abra no livro de Lucas 4:40. 6 capítulo. O primeiro, você vai abrir em Marcos 6, verso 5. O segundo em Marcos 7:32. O terceiro em Lucas 4:40.
E se houver um quarto, abra no livro de Atos 28 e 18. Irmão, imposição de mãos é um ato de quê? De transferência. Transferência daquilo que se tem na sua vida. Se você tem poder do Espírito, você vai transferir o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida para o enfermo, e ele será o quê? Curado. Mas se você não tem o Espírito Santo, não vou dizer você, eu não quero profetizar isso na sua vida, mas se pessoas não têm o Espírito Santo e vai impor as mãos sobre outra pessoa, o que é que ela vai transmitir? Vai transmitir cura? Se não tem o Espírito Santo, vai transmitir o que ela tem. Vamos supor que ela não tem nada, então não vai transmitir nada. Mas se ela tem um espírito de treva, vai transmitir o quê? Trevas. Vai transmitir dores, vai transmitir enfermidade, ansiedade, depressão, nervosismo. Mas se a pessoa tem o Espírito de Deus, ele vai transferir poder, vai transferir cura, vai transferir o milagre de Deus na sua vida. Porque a imposição de mão é um ato de transferência, é um ato de poder. Ato esse que é usado para curar os enfermos, é usado para que pessoa receba o batismo no Espírito Santo. Paulo usou as mãos sobre 12 homens que foram batizados nas águas de João Batista, mas ainda não conheciam o Espírito Santo. E Paulo impondo as mãos e profetizando sobre eles o Espírito Santo, imediatamente os 12 homens foram cheios do Espírito Santo e foram batizados e receberam ali o poder e a presença do Espírito Santo. A imposição das mãos também é para comissionar discípulos. Jesus veio fazer discípulos e fez muitos o quê? Discípulos. E Jesus nos deixou também essa autoridade de nós fazermos discípulos. E nós podemos fazer discípulos, impor as mãos sobre ele e derramar sobre ele ali o poder, a autoridade, para que os discípulos agora comecem a fazer o ID, e através da vida deles o poder de Deus venha ser manifestado na vida do povo, e milagres, sinais e maravilhas venham o quê? Acontecer. Então o ato de imposição de mão é um ato poderoso, da parte de Deus, para que nós venhamos receber dele os milagres, venhamos receber deles os sinais que testificam da sua palavra, porque ele disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, e aquele que crê, for batizado, será o quê? Salvo, mas aquele que não crê, já está condenado. Então temos que crer no evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é perdão, irmão. O evangelho de Jesus é arrependimento. O evangelho de Jesus é misericórdia. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E o evangelho de Jesus, se eu não me engano, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, está escrito que ao homem está sujeito morrer uma vez, e depois disso vem o quê? O juízo final. Amados, já volto para o tema da imposição de mãos. Quando nós morremos, todos nós aqui, quando nós morremos, chega nosso dia, 50 anos depois da nossa morte, quem vai lembrar de você? Quem vai lembrar de você? Quem vai lembrar do que tu fez, o que tu não fez? Quem vai lembrar? 50 anos depois da tua morte, quem vai lembrar de você? Você vai ser lembrado, sabe aonde? Lá no juízo. Lá no dia do... Você vai ser lembrado por quê? Porque você e eu, nós vamos estar frente a frente com quem? Com o juiz. E quem é esse juiz? Jesus. Aí agora ele vai perguntar: você acreditou? Você creu? Você foi batizado? Você creu para a salvação? Você me confessou para a salvação? Aí você vai responder se sim ou se não. Aí a tua sentença vai ser o quê? Dada. Ninguém vai lembrar mais de você, mas nós vamos ser lembrados no dia do juízo, por a gente acreditar ou não acreditar, por a gente se entregar para ele ou não se entregar.
Não entenda que eu estou querendo forçar você a alguma coisa, meu irmão. Estou pregando a palavra de Jesus e que você venha crer, que nós venhamos acreditar na palavra de Jesus, no que está escrito. Está escrito e ao homem está sujeito a morrer uma única vez, e depois vem o que? O juízo. Se está escrito, eu acredito, assim será. Mas enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui vivo ouvindo essa mensagem, eu posso decidir como será lá no juízo. Hoje vivo, eu posso decidir hoje vivo como será, o que eu irei falar para ele no dia do juízo. Ele irá me fazer pergunta. Jesus, o juiz, irá fazer pergunta para cada um de nós. E naquele dia, hoje, nós podemos nos preparar para que naquele dia nós venha ter o que apresentar para Ele, nós venha ter o que falar para Ele. Ele disse: os que me negares diante do homem, eu o negarei diante do meu Pai. Então hoje é o tempo de nós escrever a nossa história. É o tempo de nós termos atitude de escrever a nossa história. Melhor, que os anjos escrevam a nossa história nos outros livros, a nossa caminhada de fé daqui para frente, para que no dia do juízo Ele diga: venha, benditos do meu Pai, venha para a direita. Venha para a minha direita, benditos do meu Pai. Porém, aqueles que naquele dia o testemunho dele for contrário, vai para a esquerda, serão negados, porque negou aqui na terra em vida. Tudo que fazemos em vida, seremos julgados após a morte, no dia do juízo. Amém, irmão? Porque a imposição de mãos, porque a palavra da boca de um homem de Deus lançada sobre a sua vida faz o demônio bater em retirada, faz a enfermidade bater em retirada, para que você venha crer, para que você venha crer que o poder de Deus, os sinais de Deus estão acontecendo, porque tudo que está escrito a respeito de Jesus é verdade. É para que nós venhamos crer na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Se Ele é o caminho, então eu tenho que andar por esse caminho que é Ele. Se Ele é a verdade, então eu tenho que andar por essa verdade que é Ele. Se Ele é a vida, eu tenho que andar por essa vida que é Ele. Eu não posso andar por outro caminho, porque não é o caminho da verdade, não é o caminho da vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Devemos andar por esse caminho. Então nós estamos nessa campanha da imposição de mãos, uma campanha da liberação do poder de Deus sobre a tua vida. Então eu te peço, anima-te, alegrai-vos, porque quando nós formos orar por você em posição de mão, nós vamos orar crendo, irmão, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, não só na cura do corpo, não só na cura da enfermidade, mas nós vamos orar crendo na salvação da tua alma, crendo que no dia do juízo você tenha se preparado em vida, porque depois da morte não tem como mais se preparar, acabou as oportunidades, morreu, acabou. Quem pode ler para mim o primeiro versículo? Marcos 6, 5, leia o 5 e o 6. O 5 e o 6? Pode ler. Marcos 6, pode ler o versículo 5 e o seguinte, o 6. E não poderia fazer ali obra maravilhosa, somente curou algum pouco enfermo, impedindo-lhe as mãos, e estando admirado na incredulidade dele, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Glória a Deus. Bem forte para Jesus, igreja. Olha bem a incredulidade, olha bem a falta de fé. Jesus estava na sua terra, na sua cidade, só que na terra dele tinha muitos o quê? Incrédulos, muitos que não acreditavam.
por ter muito que não acreditavam, Jesus impõe as mãos em alguns. E aquele alguns que Jesus impõe as mãos, creram e foram o quê? Curados. Mas a grande multidão ali na cidade de Jesus, a maioria não foi curado. Agora a culpa é de Jesus? Não, a culpa é de quem? Daqueles que não acreditam, que não acreditaram, que não usaram a fé. Eu estou costumando falar, irmão, tudo é possível por meio da fé. Tudo pode acontecer por meio da fé. Então aqueles que não acreditaram, não receberam nada, ficaram enfermos, ficaram doentes. Viu alguns recebendo, mas não recebeu nada, porque não acreditaram, coração duro. Maquinava o mal na mente, nada, isso não acontece não, isso é ilusão, vai. Quem pensa assim, irmão, é que nem um preguiçoso. Sabe o que Salomão falou para o preguiçoso? Ei, ó preguiçoso, vai até as formigas, vai olhar as formigas e você sabe. O preguiçoso, ele deseja ter tudo, mas não tem nada, porque ele não trabalha, porque não se esforça. Aí Salomão diz, vai olhar as formigas, ver as formigas trabalhando lá, ó, carregando sua comida, seu mantimento, para que no inverno ela não venha passar fome. Então nós devemos, irmão, nos esforçar, devemos acreditar, irmão, que é possível e partir para cima, batalhar no físico e no espiritual. No físico e no espiritual. Se eu quero coisa no físico, eu preciso batalhar e correr atrás, até onde eu puder. Onde eu não puder, Jesus me ajuda. E no espiritual, irmão, tudo é por meio da fé, de acreditar. Se você tiver incredulidade no espiritual, não vai acontecer nada na tua vida, não vai mudar nada. Irmão, eu já vi pessoas que acreditam, que tiveram fé que um milagre aconteceu na vida dela, e elas empurraram pessoas, sai da minha frente, sai da minha frente. O pastor foi, não, calma. A pessoa falou uma palavra que não se fala para o pastor. Não, eu vou receber um milagre, sai da minha frente aqui. O pastor disse, não pode passar. Empurrou o pastor e falou um negócio. Foi lá na frente e recebeu o milagre. Vai explicar a fé. Estava acreditando, irmão. Estava acreditando. Se nós ficar sem fé, irmão, incrédulo, não vamos receber nada. Poucos receberam. Eu espero que aqui hoje não seja poucos que recebam, mas que seja todo. Você pode ler o próximo versículo? Marcos 7,32. Quem abriu aí? Marcos 7,32, por favor. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e lhe disse: Afeta, que isso é, abre-te. E logo se abriram os olhos, os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Bem forte para Jesus. Amados, entenda, Jesus estava lá. Jesus está aqui. Diga, Jesus está aqui. E Jesus estando aqui, o povo levou até Jesus um cidadão que estava enfermo, um cidadão que era surdo e gago. A língua pegava, gago, pessoas gago. Você conhece algum gago? Já conheceu? Surdo e gago. E disseram: Jesus, impõe as mãos sobre ele, para que ele passe a ouvir, e que a gagueira dele, e agora eu falo com as minhas palavras, e a gagueira dele desapareça. E Jesus olhou, e Jesus pegou as mãos e colocou, imagino eu aqui, os dedos nos ouvidos. E a Bíblia diz que Jesus pegou o quê? A sua saliva e tocou na língua da pessoa que não falava bem. E quando Jesus tocou, Jesus falou assim: Éfata, quer dizer abra-te, abra-te ouvido, abra-te língua. Ou seja curado da surdez,
seja curado da gagueira, seja curado tu da tua enfermidade. Éfeta, toma posse. E a Bíblia diz que imediatamente os ouvidos se abriu e a língua desenrolou perfeitamente, e aquele homem recebeu o milagre da surdez e passou a ouvir. E o gago foi curado. Então você crê que é possível um gago ser curado? Você crê que aquele problema de gago é um espírito maligno, irmão, que traz a gagueira? A preguiça é um espírito de preguiça, irmão. Aquela surdez era provocada por um espírito de surdez, mas Jesus tem um poder para dizer: Éfata, abre-te. E se ele tem, ele passou a ordem, o comando aos seus discípulos. Ele comissionou os seus discípulos e disse: ide e fazer isso, e farão ainda maiores do que a que eu fiz. E os discípulos partiram para a batalha. Mas só que hoje o discípulo dele, quem é o discípulo dele hoje? O que vai fazer hoje é Pedro, é Paulo. O tempo dele passou, eles já subiram. Ou estão esperando o juízo, porque está descrito que morre uma vez, depois disso vem o quê? O juízo. Mas nós que estamos aqui hoje e cremos nele, somos os discípulos dele hoje, e que tem que obedecer essa palavra hoje, essa ordenança hoje, somos nós. Precisamos o quê? Obedecer. Deu mais 7 minutos, mais ou menos. Então, irmão, não fiquem desapercebidos. Não fique desapercebido. Vamos fazer imposição de mãos, porque nós cremos que somos discípulos de Jesus. Nós cremos que como Jesus ordenou, assim vai acontecer. E tem acontecido nesse ministério, para a honra e glória de quem? Do Senhor Jesus. Quem pode ler o próximo versículo? Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermo de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. Prepara o próximo, tá bom? Atos 28:8. Prepara o próximo. Olha que situação. Traziam a Jesus pessoas enfermas de várias o quê? De várias enfermidades. Não era uma enfermidade. Jesus não cura de uma enfermidade. Jesus cura o quê? De várias enfermidades. De todas, para aqueles que creem. E a Bíblia diz que ao pôr do sol, ao anoitecer, com outras palavras, trouxeram a Jesus vários o quê? Ali tinha epiléticos ali, pessoa que dava convulsão. E Jesus, impondo as mãos, curou o quê? Todos. Porque aqueles que vieram a Jesus nesse dia, não tinha nenhum incrédulo. Todos creram e todos foram curados. É difícil, irmão, sabe o que? Sabe o que é difícil? Termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem sabe que tamanho é um grão de mostarda? Quem já viu? Um grãozinho de mostarda. Procure ver depois. O tamanho do grão de mostarda é a fé o suficiente para nós receber o nosso milagre. E vamos crer. E todos aqueles enfermos foram curados, irmão, de várias enfermidades. E tem um feitiço que é terrível. E esse feitiço está sujeito a pegar naqueles que estão crescendo, naqueles que estão desenvolvendo, naqueles que tem um brilho diferente, que tem uma luz diferente, naquele que tem um casamento abençoado, tem uma esposa, alguma coisa, até mesmo você sorrir, tem um feitiço que não precisa ser apresentado numa encruzilhada, não precisa ser apresentada numa mata ou numa cachoeira. É só a pessoa bater o zóio para aquilo que você tem ou para o que você é. Só basta uma pessoa cheia de demônio, cheia de capeta, cheia de cão, olhar para você, um olhar chamado inveja e ambição daquilo que a outra pessoa tem.
E se você tiver sem a proteção do Espírito Santo, você é presa fácil. As coisas começam a embaraçar na tua vida. As coisas começam a amarrar. Estava dando certo, agora está dando errado. Você não consegue fluir em tal área, em tal área, em tal área, em tal área. Por quê? Porque está sendo vítima da pior feitiçaria, que é a inveja. Você precisa se revertir de Deus, irmão. Nem todo mundo que bate no teu ombro é teu amigo. Nem todo mundo que anda com você quer teu bem. Tem pessoas que andam com você que quer o que você tem. Ele não quer o teu bem, mas quer os teus bens. Então, irmão, vigiai com a tal inveja, com pessoas endemoniadas, irmão. Pede a Deus discernimento de espírito. Deus, olha lá, vai lá no quarto hoje, de madrugada, depois da meia-noite. Bate o joelho no chão e diga assim: Deus, arranca de perto de mim todos os invejosos. Meu Deus, arranca de perto de mim todo aquele que quer os meus bens e não o meu bem. Bate o joelho lá e pede para Deus arrancar os invejosos de perto de você. Aqueles que dizem ser seu amigo, seu companheiro, e na verdade está de zóio grande naquilo que tu tem ou no que tu é. Faça essa oração. Deus, arranca de perto de mim esses endemoniados. Quando eu falo endemoniado, é esse que é invejoso, é essa que é invejosa. Remove, Senhor. Você vai ver, passados dias, amizade saindo fora, pessoas saindo, se afastando de você, pessoas desaparecendo. Aí você vai ouvir, você vai dizer assim: trabalha, Deus. Não vai correr atrás, não. Você pediu para Deus tirar, então não vai correr atrás, não. Não vai chamar, não. Não vai buscar, não. Deixa desaparecer. Deixa sumir. Pega, porque isso aqui eu não achava que eu ia falar isso aqui de inveja, não. Tá bom, irmão? É o Espírito Santo liberando uma direção para você. Pode ler o próximo versículo. Foi Atos 28, versículo 8. Isso. E aconteceu estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Glória a Deus. Paulo estava na ilha que a serpente picou sua mão e o veneno não teve o quê? E o rapaz que acolheu Paulo naquele lugar, depois daquela deriva, e seus companheiros, Paulo estava como prisioneiro. Ele estava com o pai em casa, acamado, irmão, com febre e desinteria. A Bíblia fala desinteria, impressionante. Essa versão fala desinteria. O pai daquele homem, era Públio, se eu não me engano o nome dele, ele falou que agora leu, estava acamado, irmão. O homem estava acamado, com muita febre e desinteria, irmão. E Paulo fez o quê? O discípulo de Jesus chamado Paulo fez o quê? Impôs as mãos e imediatamente a febre foi embora. E a desinteria o quê? Desapareceu, irmão. E esse poder está sobre você que crê, sobre você que tem o Espírito de Deus, sobre você que é discípulo. E nós podemos, irmão, fazer tais coisas por meio da ordenança de Jesus e por meio da fé no nome de Jesus Cristo. Para finalizar, aqui eu fecho a minha espada do Espírito, a minha arma, que eu tenho um vício de onde eu saí, eu carregar, e quando eu não saio, até quando eu vou para algum lugar normal, eu fico lembrando, rapaz, minha Bíblia. Eu deixei minha Bíblia onde? Está em casa, tenho o costume de carregar. Então, a palavra de Deus na mão e aqui no coração. Amém, irmãos? Então, para finalizar, havia uma mulher, filha de Abraão,
que estava há 18 anos enferma. Filha de Abraão, quer dizer que era crente, irmão, da mesma fé de Abraão, da mesma linhagem de Abraão, crente. Mas a fé dela, irmão, estava esgotada, porque ela estava há 18 anos o quê? Então imagine uma pessoa 18 anos doente. Ela tentou de tudo para ser curada, irmão, e não conseguia. Quanto mais ela tentava, não conseguia, mais o desânimo vinha sobre ela. Talvez ela chegou a pensar que ela nunca ia ser. Só que num belo dia, ela vai passando por um lugar. Quem está lá? Quem está lá? Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher era corcunda, irmão, ó, curvada, ó. Você viu pessoas que é assim, que tem aquele osso atrás das costas para cima? Você já viu o corcunda de Notre Dame no filme A Bela e a Fera? E ele é assim? Eu imagino que aquela mulher andava assim, desse jeito aí, corcunda. 18 anos corcunda. 18 anos, a Bíblia diz, 18 anos sendo escrava de um espírito maligno, 18 anos presa por um demônio. Há espírito maligno que aprisiona as pessoas, aprisiona com enfermidade, aprisiona com amarração na vida, embaraço na vida da pessoa, aprisiona uma pessoa não ser feliz na vida sentimental, na vida financeira, espiritual, nas áreas da vida. Há espírito, irmão, que por as pessoas está longe de Jesus, irmão, fica aprisionada por espírito, presa. E a Bíblia diz, aquela mulher estava 18 anos presa, 18 anos. Mas quando ela passou por aquele lugar, quem estava lá? Quem está aqui? Quem está aqui? Jesus. Jesus chamou, impôs as mãos sobre ela, imediatamente o espírito, ó, perto, e aquela mulher se endireitou, foi curada, recebeu a cura, irmão, recebeu o milagre. Está lá em Lucas 13, 10 a seguir. Então, irmão, eu vim trazer essa mensagem da imposição de mãos de Jesus e os sinais acontecendo, os milagres, para que você venha crer, para que você venha acreditar, tanto para a salvação da sua alma, tanto para a cura física e espiritual que você precisa, para que o mal seja quebrado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre aquilo que Deus te confiou, sobre aquilo que Deus te deu e que o inimigo tem tentado te roubar. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para quê? O ladrão vem para matar o quê? Roubar e destruir. A Bíblia não fala Satanás é o ladrão, claramente, mas a Bíblia diz que o ladrão vem para isso. Então eu comparo o ladrão com Satanás. Eu comparo o diabo como um ladrão que veio para roubar o homem, matar o homem, destruir o homem. Ele não tem família, mas quer destruir família. Ele não tem família, mas não quer que o homem construa família. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer trazer miséria, ele quer trazer derrota, falência, perdição, inferno, que ele já está condenado e quer levar o máximo com ele para ser condenado também. Mas eu alerto, Jesus e o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, juízo e justiça, veio trazer luz, veio salvar o que se havia perdido. Nós estávamos todos perdidos. Não vem pensar que não, mas eu e você, estava todos nós perdidos, mas Jesus veio nos salvar. Então cabe a você crer ou não crer. Até aqui foi a palavra de Deus. Você toma posse dela bem forte para o nosso Deus. Quero chamar o apóstolo Hamilton para nós dar continuidade na imposição de mãos, orar por todos vocês, e em seguida estaremos finalizando o culto. Amém, irmãos? Então agora é a hora de nós, eu e você, nós e você, usarmos a nossa fé para receber de Deus o nosso milagre. Glória a Deus. Eu passo para o apóstolo Hamilton para nós dar continuidade na imposição de mãos. Os irmãos vêm aqui na frente, finaliza aqui.
Glória a Jesus. Irmãos que não trouxe a ficha, ó, a ficha de membro, traga, meus queridos. Amém? E você que não tem a ficha, nos procure aqui para você receber, que eu vou precisar. Porque cada um que me deu essa ficha aqui, ó, vai receber a carteirinha de membro. Então é preciso você preencher e trazer. Glória. Aleluia. Pode vir mais perto, irmão. Você ouviu a palavra, né? Se você não erga a fé, você não consegue. Lá em Hebreu está dizendo o quê? Que sem fé tem que ter fé. E o que mais? Você vai precisar de duas coisas para receber a cura, sem as quais não consegue: fé e um ungido capacitado. Senão não tem como. Você tem que erguer fé e precisa de um profeta que carrega a unção para poder mover esse milagre na sua vida. Glória a Jesus. Por isso que Jesus foi um canal de bênção para muitos. Quando o povo erguia a fé, a unção que estava nele saía e curava o povo. Era exatamente isso, uma transferência. Então vai precisar da tua fé e de alguém que carrega a unção, o poder de Deus para te curar. Vai dar tudo certo. E aí? Vamos unir a tua fé junto com a nossa aqui, e vai dar tudo certo aí agora no nome de Jesus. A palavra foi pregada, foi ministrada. Você já viu aqui o poder de Deus, é real. Jesus, Ele quer fazer, só depende de você. Amém, amado? Então nós iremos impor as mãos sobre você. Louva aqui uma canção enquanto te faz isso, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da glória. Glória a Deus.
eu oro, tu abres o céu e mostra escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Revela nessa noite, Pai. Oh, glória a Deus. Quando eu oro, tu falas pra mim. Oh, glória. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Glória a Deus, aleluia. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh, aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluias, aleluias. Porque quando eu oro,
porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Tu se revelas, Espírito Santo. Oh glórias a Deus. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te revelas a mim.
recebeu a oração, agradeça agora. Diga obrigado, Espírito Santo. Agradeça, porque isso é importante. Você agradecer. Aleluia. Acredita que você já recebeu. Bota a câmera aqui para mim. Ok. Espírito Santo, essas 30 pessoas que estão na live conosco, Pai, na YouTube, Espírito Santo, alcança essas vidas agora aí, Pai. Você que está nos assistindo, seja curado agora. Seja livre agora. Estenda tuas mãos junto com a minha. Você que está nos acompanhando aí, receba a tua cura agora. Receba teu milagre aí agora. Receba a restauração aí agora. Seja livre deste mal. Que todo espírito maligno caia por terra agora. Você que está enfermo, seja curado. Você que está em cima de uma cama aí agora, a ti te digo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo. Você que está na cadeira de roda aí agora, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. Em nome de Jesus e anda. Você que é mudo, surdo, comece a ouvir agora. Comece a falar agora. Em nome de Jesus. Você que é cego, receba agora a visão. Seja restaurado das vistas agora. Você que é surdo, seja agora curado. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Você que está paralisado, seja restaurado. Seja renovado agora. Onde quer que tu esteja agora nos acompanhando, receba o milagre. Receba a cura. Receba a transformação agora. Que o Espírito do Senhor te alcance agora. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida e agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, glória. Pai, eu oro por aqueles que estão lá na UTI, Senhor. Espírito Santo, vai de encontro os enfermos, os que estão acamados. Pai, aqueles que estão presos também, Pai, vai de encontro e liberta essas vidas que estão presos. Outros nas drogas, outros na prostituição, nos vícios. Pai, liberta essa geração, Pai. Liberta este povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, oro também e intercedo pelos missionários e missionárias que verdadeiramente estão fazendo a tua obra. Pai, vai de encontro aos teus servos e servas e o capacita. Enche de autoridade, de unção e de poder para a vida ser restaurada. Em nome de Jesus Cristo. Guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas nas missões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Irmão, tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que quer ser crente? Levanta as tuas mãos. Tem alguém que deseja ser um cristão? Toma a decisão, é a melhor coisa, viu? E isso é importante. A decisão é importante. Depois que eu fiz, a minha vida mudou. Então pense bem e tome decisão logo, se adiante. E não fique achando que você vai primeiro se consertar para depois vir que você não vai conseguir. Porque muitos ficam dizendo, não estou preparado. Você não vai se preparar nunca. Porque quem nos prepara e nos capacita é Deus, não é nós. Então se você ficar esperando, você não vai tomar essa decisão. E toda vez você vai olhar para você e vai ver barreira em você. Entendeu? Então é você tomar a decisão e deixar Deus fazer na sua vida. Foi isso que eu fiz e foi isso que todos aqui fizeram. E de lá para cá Deus vem capacitando a gente. Coisas que eu usava hoje eu não uso mais, coisa que eu fazia hoje eu não faço mais. E Deus vai nos libertando aos pouquinhos. Aos pouquinhos, não é de assim de vez.
é aos poucos. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Então pense nisso e volte aqui no próximo culto e levante tuas mãos e faça essa aliança com Jesus, no nome de Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, quero dizer para os irmãos que nesse domingo a gente vai fazer aqui um culto de agradecimento, tá? Por 6 anos da tenda de evangelismo. Você sabe que a gente tem uma tenda que a gente faz missões nas ruas, nas cidades. E essa tenda surgiu primeiro do que a igreja. A igreja tem 5 anos e a tenda tem 6 anos. Que a gente não para até hoje. Sempre a gente está fazendo. A gente deu uma parada depois do Covid. De lá para cá a gente deu uma parada boa, mas agora a gente está voltando com força novamente. Nós iremos fazer domingo um culto de agradecimento, um culto de ação de graça por a existência desse evangelismo. Amém? Então domingo aqui vai ser um culto diferente, um culto de louvor. Aleluia, vai ser diferente aqui. Os bons samaritanos vai estar aqui tocando. A gente vai tocar, vai ser algo animado, algo bom na presença de Deus. E eu convido vocês tudo para estar aqui. Amém? Glória a Jesus. Vou preparar aqui um bolo, vou preparar um guaraná, vou preparar como é o nome? Olha aí, salgado. Então venha se alegrar junto com a gente. Será um culto diferente. Então venha em nome de Jesus. Não deixe o diabo colocar barreira, não. E o dia de domingo é o dia de quê? De adorar a Deus. De domingo foi separado para nós adorar a Deus. Tem que vir para a igreja. Glória a Jesus. Então vocês já estão convidados. Em nome de Jesus. Venha para comer e para receber de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o apóstolo Wellington. Glória a Jesus. Nós tivemos um culto ontem de Crissá abençoado. Glória a Jesus. E peço aos irmãos também para, se vocês quiserem visitar as outras igrejas, visite, amado. Não tem culto aqui de segunda-feira só para Jicriçá. Não quer ir para Jicriçá não? Vai para Laje. Aleluia. Amém. E tem que ser dessa forma. Tem sábado também. Se quiser cultuar semana toda, tem lugar para tu ir. Amém. Traz aqui a criancinha. Será apresentada em nome de Jesus. Jesus disse: trazei todas as criancinhas, deixa elas vir. Glória a Jesus. Aleluia. Ok. Pega ali, apóstolo. Eu vou profetizando mesmo que será em breve eu tenho. Enzo, um mês. É bom tirar uma foto para registrar esse momento. Ele é o pai, é? Glória a Jesus. Espírito de Deus, igreja, estenda as mãos para cá. Espírito de Deus, aqui está o Enzo. Pai, como diz a tua palavra, Senhor, nesse exato momento, nós apresentamos esta criança diante de ti e profetizo que esta criança cresça cheia do teu Espírito, que o Senhor use esta criança, que essa geração que venha a ser uma geração cheia do Espírito Santo, para fazer a diferença aqui na terra e o nome do Pai ser glorificado. Nós profetizamos na vida desta criança, Pai, que o Espírito Santo dê sabedoria, entendimento, capacidade, saúde, paz de alma e de espírito. Nós apresentamos o Enzo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Estás apresentado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso. Quem está aqui abençoado? Foi um culto maravilhoso, irmão.
Foi muito bom ter vocês aqui. Vamos orar, ficar de pé. Os que estão sentados, fica de pé. Glória a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe cair em tentação. Livra, Senhor, de todo mal, porque o reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Vocês já se perguntou por que essa igreja ora o Pai Nosso? Antes de eu abrir o ministério, o Espírito Santo veio a mim e disse para mim que eu tinha que finalizar todas as vezes orando o Pai Nosso, porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou.